Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Agora nós vamos estar resolvendo esse exemplo 1 aí, tá? Utilizando métodos elementos finitos, beleza? Então eu já coloquei no Matcad, tá? Essas informações. Vamos lá dar uma olhada. Veja, então aqui está toda a descrição do problema. Tá? Eu tenho o modo de elasticidade é 1, a área de seção transversal é 1 também, né? Veja que eu estou trabalhando tudo adimensional aqui para não dar problemas com unidades, tá? Para a gente evitar perda de tempo aqui. Então, o modo de elasticidade vai depender do material, vocês sabem disso, né? Se é o aço, é em torno de 200 gigapascal, se é um concreto, vai variar aí com FCK, mais ou menos. Então, ele varia de 25 a 40 gigapascal. Tá? Se é uma madeira, também varia com o tipo de madeira, com o tipo de árvore. Então, varia na faixa de 20 gigapascal, alguma coisa do tipo assim, tá bom? E a área da seção transversal, vocês sabem calcular, né? Não tem o que falar. Desde o ensino médio aqui, você já sabe calcular isso, beleza? O carregamento distribuído é um carregamento constante, tá? Uniformemente distribuído ao longo da barra. Depois a gente vai variar aqui isso aqui para ver como é que fica, tá? E o comprimento da barra é 1, tá? Seria 1 metro, 1 quilômetro, o que vocês quiserem, tá? Aqui eu só estou descrevendo várias posições em X para ele traçar os gráficos, tá? Para ele traçar os diagramas. É só questão de nomenclatura do software, acho que vocês já se acostumaram com isso, né? E aqui eu tenho o meu problema diferencial, né? Que nós comprovamos na última videoaula, né? Então nós temos a equação de governo aqui, descrita exatamente igual o que eu passei para vocês, tá? Lembrando que aqui nesse solve block, tá? A gente tem que utilizar o Ctrl igual, né? Que é esse igual aqui como se fosse em negrito, tá bom? Aqui embaixo a gente coloca as condições de contorno. Então percebam que quando x igual a zero, tá? Eu posso substituir esse φ aqui por u, tá? Poderia, mas eu vou deixar φ porque o meu programa já está todo em φ, tá? Mas esse nosso φ seria o u, né? Tá? O deslocamento u aqui, beleza? Então, para não dar problema posterior, eu estou utilizando aqui a planilha do último exemplo, tá? Para a gente não perder tempo automatizando esse problema, tá? Então, eu estou utilizando a última planilha que a gente fez do último exemplo, do penúltimo exemplo do assunto passado, tá? E vamos seguir com a mesma ideia, com a mesma linha de raciocínio, tá? E evitar modificações bruscas aqui, tá? Então, veja, isso aqui é o deslocamento horizontal, tá? Φ seria o U, que é o deslocamento horizontal. Então, o deslocamento horizontal para quando x igual a zero aqui é zero, porque tem um apoio, tá? E eu garanto que o meu deslocamento aqui é zero. E quando x igual a L, né? LT, que eu coloquei aqui só para não confundir, porque o L, a gente vai estar chamando o L o comprimento da barra, certo? Então, eu chamei aqui de LT, ou seja, comprimento total, né? Do domínio. Então, vai ser igual a zero também, tá? Quando o x estiver nesse ponto aqui, também é zero, porque eu também tenho um apoio aqui nesse ponto, beleza? Então, são as minhas duas condições de contorno aqui, ó. Fechado? E aí eu coloco para o Matcad resolver por meio de interação e a gente tem justamente essa cara aqui, tá? A gente tem essa curva de deslocamentos, beleza? Então eu tenho o deslocamento máximo aqui no meio, né? Tá? Então os deslocamentos mínimos na ponta, zero, e o deslocamento máximo aqui no meio da barra, beleza? Aqui eu faço a discretização igual ao que eu vinha fazendo, tá? Então aqui é o comprimento de cada elemento finito. Então eu estou dividindo isso daqui em 5 elementos, tá? E aí, como tem 5 elementos, eu vou ter 6 nós, tá bom? Então tem aí o I, a numeração dos nós. E eu tenho aqui a posição dos nós, né? Esse X aqui é a posição dos nós, tá? E já está automatizado. Quem assistiu a última aula, você já deve ter assistido. As últimas aulas, a última não, mas algumas videoaulas atrás que a gente resolveu o exemplo 2. Acho que é 2.3, alguma coisa assim parecida, ou é 2.2, a gente fez com essa solução aqui automatizada, tá? Essa discretização automatizada. E aí aqui nós temos a montagem do nosso problema local, tá? Do nosso elemento finito. Então, eu passei para vocês que a, o elemento finito, né? A matriz K seria montada sempre igual, né? Sempre igual para qualquer um dos problemas. Então, nem coloquei aqui, tá? Mas eu poderia ter colocado. Bom, então eu botei aqui a matriz K só para a gente comparar, tá? Então veja, a matriz K para um elemento finito, né? A gente pode montar ela padronizada, se lembra, né? Com F1 e F2, tá? Com F1 e F2, dependendo apenas da posição X e de L, tá? Sendo que X só varia,
sendo que L é o comprimento da barra e X só varia do ponto zero da... L é o comprimento do elemento finito, perdão, e X só varia do começo do elemento finito até o final do elemento finito, tá? De 0 a L, né? L aqui seria o comprimento do elemento finito, tá? Cuidado para não se confundir aí. Mas aqui eu vou utilizar a automatização, tá, pessoal, do programa. Ele está até utilizando aqui N, tá, ainda, a letra N como função de forma. Eu vou continuar, tá? Para não perdermos tempo, beleza? Mas N aqui seria a função de forma, ok? E a função de forma aqui eu coloquei no último exemplo, dependendo de xm, da posição do nó inicial, né, do elemento finito, tá? E isso a gente fez porque essa função f aqui, ó, ainda está do jeito que era anterior, tá? Essa função f dependia da função original, tá? Dependendo da função original, como depende da função original, perdão, então esse meu intervalo precisava ser de xl até xl mais l, tá? Ou seja, da posição exata do elemento finito, tá? Que iria variar esse φ. Eu expliquei melhor lá no último vídeo. Se vocês não se lembram, volta lá e reassiste. Tá? No último vídeo não, no vídeo que eu resolvi esse exemplo. Tá? Aqui a gente não teria esse problema, tá? Nem para cá, nem para f. Porque veja, o f se lembra que esse vetor aqui nós não vamos colocar porque ele se anula, tá? Ele se anula em todos os pontos, né? E só não se anula nos pontos de contorno. Então nós vamos botar essa informação aqui só depois nos contornos, tá? Que é justamente esses dois valores aqui, pessoal, vão ser as reações desses apoios, tá? E que inclusive a gente não precisa desses valores agora, tá? Isso a gente vai achar depois de achar os deslocamentos, depois de achar a equação de deslocamento, a gente acha esses valores, tá? E aí, por enquanto, a minha função f aqui só vai ser essa função aqui, tá? Essa matriz aqui, beleza? Esse vetor coluna. Então, vai ser a função normal, tá? F1, né? Que eu estou botando aqui, a gente está chamando aqui de NI, tá? Então, F1 eu estou chamando de NI aqui. E aí, e essa segunda aqui seria NJ, vezes a carga distribuída, tá? Eu tenho aqui uma carga uniformemente distribuída, o que me indica, tá? O que indica para mim que para qualquer elemento que eu calcular, isso daqui vai ser igual, tá? Mas se eu tivesse uma carga que não é constante, uma carga distribuída que não é constante, por exemplo, uma variação linear, e a gente vai ver isso posteriormente, que vai fazer diferença, tá? Então eu teria que considerar o f dessa forma aqui. Por isso que eu estou mantendo também esse esquema da questão passada, beleza? Então aqui ficaria a mesma coisa basicamente, né? Eu só mudaria, tá? A NI, botaria aqui PX, né? PX, né? E não mais, que é o carregamento distribuído, tá? E aqui fora, na verdade, da matriz eu posso botar vezes A, que não vai interferir em nada porque é 1, né? Ambos são 1, né? Que eu já botei para não interferir muito. Tá? E aqui a mesma coisa, sendo que aqui seria NJ, tá? NJ. Tá? Pessoal, fica ligado nesses índices que eu estou trocando, tá? Vai depender da situação que eu estou trocando. Pode gerar um tipo de confusão para vocês, mas se vocês prestarem atenção direitinho, isso daqui são as funções de forma do elemento finito. Tá? Eu poderia chamar de F1 e F2, tá? Estou chamando aqui de NI e NJ, tá? Não importa. Beleza? O meu K também não está. Esse meu F já está feito aqui, tá? Esse meu F já está feito. Se eu chamar ele aqui, tá? Veja que são várias matrizes, né, que ele tá fazendo, tá? Então eu tenho que chamar matriz a matriz, tá? Só que são todas iguais, tá? São todas iguais. Para esse caso aqui eu não precisaria fazer assim, eu poderia fazer de um jeito só, tá? Deixa eu botar aqui a segunda para vocês verem. São todas iguais, tá? De 1 até a 5, o elemento 5 são todas iguais, tá? Isso porque o meu carregamento aqui é constante, tá bom? Isso porque o meu carregamento é constante. Se não for constante, então aí muda, tá? Então eu vou botar aqui porque eu já vou mudar agora para vocês visualizarem isso bem. Tá? Vou botar até a 4 aqui, vocês já entenderam. Então, deixa eu botar o F5 também aqui, para ficar bem claro para vocês. Então veja que é tudo igual, mas isso não é sempre igual, tá? Isso só vai ser igual porque o meu carregamento é uniformemente distribuído. Vamos supor que o meu carregamento não fosse uniformemente distribuído. Vamos dizer que seja um carregamento triangular. 5 vezes x, tá? Depende de x, meu carregamento.
Veja que a minha equação diferencial mudou, né? O centro foi um pouco, o ponto máximo, perdão, foi um pouco mais além do centro, né? Mais ou menos aqui a 2/3 da barra, aproximadamente, né? E veja que agora, ó, o meu carregamento, tá? O meu vetor F, né? Que é o carregamento, é o vetor de carregamento, ele muda, tá? De barra para barra, porque veja, vamos botar aqui no OneDrive rapidinho. Então veja, se eu tenho um carregamento, tá? Desculpa aí a falta de retilindade. Se eu tenho, eu tenho uma barra assim, tá? E o meu carregamento é linearmente variável, tá? Linearmente variável, beleza? Então se eu pego um elemento aqui, tá? Esse meu elemento M aqui, ó, ele vai ter com certeza um carregamento diferente, um carregamento maior do que esse meu elemento aqui, é 1 aqui, vamos chamar de elemento 1, certo? Esse meu carregamento 1 aqui ele vai de 0 até um certo valor. Esse meu carregamento M já vai de um certo valor, né, de um certo valor aqui até um maior ainda, né? Então, com certeza os valores vão ser maior. Voltando aqui no Maticado, pessoal, a gente vê que realmente é assim, né? Como está aumentando o meu carregamento, à medida que eu vou passando os elementos, ele vai aumentando também, tá? Lembrando, pessoal, que esses valores aqui são carregamentos nodais equivalentes, tá? São carregamentos nodais equivalentes que a gente chama. Então, eu tenho um carregamento distribuído ao longo do elemento finito, certo? E aí eu estou substituindo por cargas concentradas nos nós, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho um elemento finito, um determinado elemento finito. Tá? Esse meu carregamento finito tem um carregamento aqui distribuído, certo? O que eu estou fazendo é transformar isso, tá? Um carregamento PX aqui, né? O que eu estou fazendo é transformar isso em dois carregamentos resultantes, que seria um aqui e outro aqui, tá? P1 e P2, tá? Se o carregamento for triangular, se o carregamento for trapezoidal, no caso aqui, né? Mais genérico, veja que esse lado aqui esquerdo tende a pegar uma carga equivalente menor do que o meu lado direito, obviamente, porque o meu centro de gravidade aqui dessa carga tá mais para cá, para a direita, né? Então, esse meu P2 aqui sempre vai ser maior do que P1, tá? Para esse caso aqui, né? De um carregamento trapezoidal. Quando a gente confere aqui no Maticado, a gente vê isso, né? O nó inicial pega menos carga que o nó final, sempre, né? Beleza? Então, faz sentido aqui também, tá? Eu vou apagar aqui, vou mudar lá para um carregamento... para o carregamento uniformemente distribuído, tá? Que era o que tem a nossa questão, né? 5, beleza? E o meu vetor F está pronto, tá? Na verdade, eu tenho vários vetores, coluna F, né? Várias matrizes F. Uma para cada elemento, tá? Como é um carregamento uniformemente distribuído, só lembrando, é tudo igual, né? Para cada elemento vai ser igual. Mas nem sempre isso é verdade. Já a minha matriz K aqui, tá? Ela vai ser igual para qualquer elemento, dependente do carregamento, já porque não depende do carregamento, tá? Ela ainda não está feita. Veja que a minha matriz K aqui depende da derivada das funções de forma, né? Então aqui eu tenho que fazer a derivada disso aqui. Tá? Então eu vou vir aqui em operadores e vou colocar a derivada. Não. Derivadas aqui. Certo? Então, derivada de x, de ni, beleza? E aqui, derivada também, tá? Para não dar erro, pessoal, eu vou botar aqui isso aqui entre parênteses, tá? Que já deu erro, né? Em outra aula com a gente aqui. Tá? Então, essa aqui é a derivada da primeira parte, a derivada da segunda parte. Beleza? Veja que aqui eu estou botando dependendo de xl, mas poderia ser sem depender de xl. Mas aí eu teria que fazer uma função de forma para o k e uma função de forma para f. Tá? E como aqui já está automatizado dessa forma, eu vou manter dessa forma. Perfeito, pessoal? Sem medo de ser feliz. Então, eu vou... falta multiplicar por EA aqui, né? Vezes A, certo? Tem isso também. E eu vou copiar isso aqui para os demais. Tá? Para os demais. Sendo que aí eu tenho que mudar aqui NI. Tem que botar aqui NJ, né? Que seria o F2 aqui. Cadê o F2 aqui? Aqui F2, NJ, NI. E aqui NJ, NJ, né? N2, N2. Beleza, tá feito aí. Então as minhas matrizes de rigidez para cada elemento está feita, tá? Poderia ser uma só. Então se eu botar aqui e chamar K1, tá? Se eu chamar K só, ele vai me dar várias matrizes 2x2, né? 5 matrizes 2x2 porque eu tenho 5 elementos. Tá? Se eu chamar aqui K1, que é a primeira matriz aí,
eu vou ter uma matriz de rigidez dessa forma aqui, tá? Lembrando que agora eu posso chamar isso aqui de matriz de rigidez porque eu estou tratando de estruturas, né? K2 seria igual, K3 seria igual, tá? Tudo seria igual. Eu não precisava estar montando várias matrizes assim, eu só estou aqui gastando tempo computacional, tá? Mas eu vou deixar assim para não gastar meu tempo aqui na videoaula. Para mudar isso, tá? Só um destaque, tá? Veja que é sempre padrão isso daqui, ó. Poderia fazer simplesmente assim, tá? Com esse A sobre L vezes 1 menos 1 em 1, tá? E nem precisava gastar tempo aqui computacional calculando integral. Então eu poderia simplesmente fazer, ó, K é igual a, vou fazer aqui, ó, E vezes A dividido, perdão, só um minuto, vezes aqui também. Dividido por L, tá? Vezes uma matriz 2 por 2 de 1 só, né? Aqui vai ser 1 menos 1, 1, oh, perdão, 1 aqui e menos 1 aqui. Tá? É sempre assimétrico, tá, essa matriz, tá? Porque a gente está utilizando o método de Galerkin, tá? E porque a gente está reduzindo a gente tá reduzindo a diferenciação pela integração por partes, né? Tá? Então é simétrico, sempre vai ser simétrico isso aqui. Então, ó, isso aqui é a matriz que a gente tinha achado antes, né? K1, opa, perdão, tem que botar em cima. Então veja, é a mesma matriz, tá? Então eu poderia calcular a matriz, isso tudo aqui que a gente fez, eu poderia ser feito assim, ó, bem simplesinho, tá? Mas vamos deixar assim, automatizado do jeito que estava, beleza? E a gente segue o nosso caminho. Então tá montado aqui o nosso problema local, tá? Lembrando que eu não coloquei essa parte aqui, ó, tá? Não coloquei essa parte porque ela entre elementos internos, ela se zera, ou seja, nos nós internos, nos nodos do domínio, sem ser no nó do contorno, eles se anulam, que a gente já viu, eu já mostrei isso na aula passada, eles se anulam, tá? E aí restaria apenas nos nós do contorno, tá? Sendo que nos nós do contorno, nós não vamos utilizar, porque eu vou aplicar minhas condições de contorno posteriormente, justamente nos meus contornos, beleza? E aí aqui eu transformo em global, beleza? Eu transformo em global, vai seguir o mesmo procedimento. Aqui é só uma matriz montando os elementos, né? Então aqui eu tenho o elemento de 1 a 5, e aqui são os nós de incidência de cada elemento no global, beleza? Então, eu estou montando aqui da mesma forma que eu montei para outra, tá? Estou montando da mesma forma. Então, se eu chamar aqui K, eu vou ter a minha matriz de rigidez K. Se eu chamar minha matriz F, eu vou ter o meu vetor de carregamento F. Perceba que faz sentido, né, pessoal? Porque aqui eu só estou nesse nó dos contornos, eu estou pegando metade da carga, tá? Já nos nós internos, eu estou pegando uma parte da carga do elemento da esquerda e uma parte da carga do elemento da direita. Então, fica o dobro aqui, né, já que são iguais para todos os elementos. Beleza? Então, aqui eu tenho minha matriz de rigidez, simétrica também. Beleza? E aqui, o meu problema já está transformado, tá? Eu só preciso, em global, eu só preciso agora calcular, eu vou precisar agora impor as minhas condições de contorno, tá? Vou precisar impor as minhas condições de contorno. Então, que eu ignorei no começo, né? Beleza? Então, veja, eu vou fazer aqui manual, um processozinho, tá? Mas que vocês vão, acredito que vocês vão entender melhor. Eu tenho aqui K, perdão, tenho aqui K, que é igual a isso, tá? Vou multiplicar K pelo deslocamento, que eu estou chamando de φ, né? Então, eu vou colocar aqui U. Vou colocar aqui U, tá? Que é o deslocamento. O φ seria o real, o U seria o aproximado, tá? Então, meu U, tá? Os deslocamentos pontuais teriam um vetor de seis linhas, né? Um vetor coluna de 6 linhas. Então aqui eu teria o 1, tá? E em cada linha eu teria um valor, né? Aqui eu teria o 6, 5, 4, 3, o 2, certo? Eu vou botar isso aqui contra ou igual, porque vai dar erro, tá? E a minha matriz F global vai ser isso aqui, né? Que é o carregamento distribuído só.
Sendo que não é só isso, tá? F não é só isso. F, eu tenho que somar aqui, deixa eu copiar isso. Tá? Vou tirar essa igualdade, vou botar um Ctrl igual. Eu tenho que somar isso com a outra parcela, né? Que vai ser 0, 0, 0, 0. Mas aqui eu tenho o quê? Tenho EA, não, menos EA vezes a derivada, aqui ó, vezes a derivada du dx, né, para x igual a zero. Então é exatamente isso que eu quero colocar aqui. Eu vou aproveitar essa derivada aqui. Só que aqui não vai ser du, né? Beleza? Então veja, isso para x igual a zero, né? Isso para x igual a zero. Perdão, para x igual a zero. Eu não estou conseguindo aqui colocar sobrescritos, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo dessa forma. Pronto. Só para ilustrar, tá? X igual a zero. Isso aqui é só ilustrativo. E aqui eu tenho para x igual a L, né? E aqui não é menos, aqui é mais, tá? Aqui não tem esse menos. Então, esse é o meu vetor f, tá? É um mais o outro, tá? Então tem que somar esse 0,5 a esse valor aqui. Que esse valor, no final das contas, pessoal, tá? É a reação, são as reações, tá? São as reações. Então isso aqui vai ser, deixa eu somar isso tudo, se eu copiar isso tudo aqui, tá? Isso aqui tudo aqui vai ser a reação de A, tá? Reação no ponto A, eu estou chamando o ponto A como se fosse o menos reação no ponto A, tá? Perdão. E aqui reação no ponto B. Beleza? Eu acho que é menos aqui, tá? Não tenho certeza não. Não, perdão, é menos o N, que é igual ao RA. Isso, perfeito. RA é positivo aqui, tá? Depois eu explico melhor isso aqui. Então, veja, esse RA aqui eu desconheço, tá? Esse RA eu desconheço. Só que o que acontece? Essa minha... se eu desconhecesse esse RA e também tivesse todos esses 6 graus de deslocamento aqui, que seriam desconhecidos também, eu teria um sistema aqui impossível de resolver. Tá? Porque eu teria mais incógnitas, eu teria 7 incógnitas e 6 equações apenas. Perdão, eu teria 8 incógnitas e 6 equações apenas. No entanto, eu sei que esse meu 1 aqui, ele é igual a 0, tá? Que é esse U aqui é o deslocamento quando x é igual a 0. E esse aqui é o meu deslocamento, também é 0, que é o deslocamento quando x for igual a L. Perfeito? Então eu conheço esses dois deslocamentos aqui. E como esses dois valores são zeros, e só posso fazer isso quando o valor for zero, certo? Se o valor for diferente de zero, e foi isso que confundiu no exemplo da aula ao vivo, tá? Da aula passada ao vivo. Se vocês verem aí, vai ser isso que vai confundir, tá? Mas quando isso aqui é zero, fica mais fácil para eu tratar aqui. Porque basta eu eliminar toda a linha e toda a coluna referente a esse grau de liberdade aqui. Ao grau de liberdade 1 e ao grau de liberdade 6. Ou seja, eu vou eliminar essa linha 1, vou eliminar essa linha 6, vou eliminar essa coluna 1 e vou eliminar essa coluna 6 aqui. Vou ficar só com essa matriz aqui, ó, de dentro, tá? Ficar só com essa matriz aqui interna, beleza? A mesma coisa fazer para o F aqui. Eu vou eliminar essa linha aqui de cima, ou seja, o RA some. Tá? O RA some. E é sempre assim, pessoal. Quando eu tenho deslocamento zero, eu vou ter RA. Certo? Se eu não tenho deslocamento zero aqui, então eu não tenho RA. Beleza? Então eu não preciso me preocupar com isso. Sempre vai ser assim, tá? Para os nossos casos. Óbvio que tem aquela exceção da mola, né? E aí tem que tomar um cuidado aí. Mas sempre que for zero, eu vou ter uma reação, tá? Também eu posso ter uma condição de contorno essencial aqui, que é diferente de zero, né? Como eu já comentei, um deslocamento prescrito. Aí também isso não é verdade, tá? Eu não posso eliminar essa linha, essa coluna. Mas é possível de resolver, tá? É possível resolver. Então, eu posso eliminar essa linha 6 aqui, essa linha 1, tá? E essa linha 6 aqui também desse vetor de força. Eu fico aqui, ó, com todos esses valores igual a 1. F igual a 1, F igual a 1, F igual a 1. E aí eu vou resolver o meu problema apenas de U2 até o 5, tá? E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma matriz K reduzida, tá? Vou criar uma matriz K
reduzida, vou chamar de KR, tá? KR. Essa matriz vai ser uma submatriz dessa grande aqui. Eu tenho que pegar todos esses termos aqui internos, tá? Tenho que pegar todos esses termos aqui internos. Então eu tenho que eliminar essa primeira linha e essa última linha, assim como a primeira coluna e a última coluna. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa submatriz aqui interna. Então eu vou fazer aqui, ó, submatriz, tá? Tem o comando submatriz aqui, tá? De K, vai ser uma submatriz de K. Então eu vou pegar aqui da coluna, perdão, da linha 2 até a linha 4, não, até a linha 5, perdão, vou pegar da linha 2 até a linha 5, beleza? Da coluna 2 até a coluna 5. Veja aqui que eu pego essa submatriz aqui interna, certo? De 10 até 10 aqui. Feito? Agora o que acontece? Para automatizar, para deixar automatizado aqui, eu não vou botar 5, tá? Eu vou botar aqui, ó, rows de K, tá? Menos 1. Dessa forma, eu sempre vou estar considerando até a penúltima linha, tá? Até a penúltima linha. E aí vai estar automatizado para a quantidade de casos que eu tiver. Beleza? Veja que deu a mesma coisa aqui. Mas se eu aumentar a quantidade de nós, né? Perdão, casos não, a quantidade de nós. Isso aqui já está automatizado. Beleza? Acho que vocês dá para entender a ideia aí. A mesma coisa o F, tá, pessoal? Vou criar um F reduzido aqui, tá? Que vai ser uma submatriz também. Tá? Agora uma submatriz de F, beleza? Eu não sei se ele vai dar erro porque eu estou botando aqui esse F igual aqui, mas vamos esperar que não dê. Tá? Da linha 2 até a linha rows, né, de K, tá? A mesma ideia, até a penúltima linha, menos 1, tá? Rows K menos 1, até a penúltima linha. E coluna 1, né? Porque eu só tenho uma coluna aqui até a coluna 1, beleza? Então ele pegou certinho aí, não deu problema. Esse igual aqui não serve de nada, beleza? Então tá conferido aí. Então ele pegou os valores que eu queria aqui, né? Dentro. Veja que aqui como é 0, né? Eu não precisei declarar esses valores aqui. Então tudo 1, pegou tudo certinho. Então eu já impus aqui, fazendo sim, eu impus as minhas condições de contorno, certo? Então isso daqui é uma imposição das condições de contorno a partir da eliminação, do método de eliminação de linhas e colunas, que a gente vai ver até na próxima aula, tá? Já fica aqui registrado que eu já adiantei até parte do conteúdo da próxima aula. Beleza? Então aqui, esse meu φ não vai ser resolvido assim, porque eu tenho que resolver esse meu φ, eu não vou chamar de φ, eu vou chamar de u, tá? Isso aqui. Esse meu u vai ser K reduzido, né? Tá? Eu tenho que resolver o meu sistema linear para K reduzido. Então eu vou vir aqui, ó, KR, tá? E para o FR também. Tá? Eu chamei aqui de minúsculo, vou chamar de maiúsculo para ficar com padrão. Tá? Então agora sim está calculando. Tá? Agora sim está correto. Tá? Então veja, esses são os meus deslocamentos. Tá? Esses são os meus deslocamentos centrais, mas eu tenho que ainda adicionar aqui o deslocamento global. Então esse meu U aqui na verdade é o reduzido. Tá? Esse meu U aqui é o U reduzido. Tá? E aí eu tenho que criar o U correto, tá? Que eu tenho que adicionar as condições de contorno, né? As condições de contorno. X para quando x igual a 0 e quando x igual a L. Então eu vou fazer aqui um comando do Matcad, que é o comando stack, que eu vou juntar aqui aí eu teria que declarar antes, tá? Então deixa eu só declarar aqui que o 1 vai ser igual a 0, tá? E o K, né? Vou botar, não, o M, né? O L, tá? Vou chamar de UL do final, né? Vai ser igual a 0. Então vou chamar aqui de U0, tá? O 0 e o L. U para x igual a 0, U para x igual a L também é 0 aqui. Então eu vou chamar aqui, ó, e aí eu vou fazer a soma aqui de U0, tá? O meu vetor U reduzido, beleza? E mais o meu condição de contorno em x igual a L, beleza? E aí, ó, eu tô fazendo a adição, né? Eu tô adicionando essas duas linhas, né? A primeira linha e a última linha, tá? Beleza? Então é como se eu estivesse fazendo uma sobreposição aqui de matriz, uma em cima da outra, tá? Por isso que o nome é stack. Estou colocando uma por cima da outra. Perceba que os valores deram iguais, né? Aqui de F2 e F4 faz sentido porque é um caso simétrico, né? E aí como meu elemento estão divididos simetricamente também,
Então faz sentido aqui isso aqui ser simétrico, tá? Tá. E aí o meu U, tá, de x, ou seja, o meu valor aproximado aqui do deslocamento, vai ser calculado aqui utilizando esse U, tá? E esse U aqui. Tá. Essa automatização aqui também tá igual à anterior, então ao exemplo que eu tomei como referência aqui, tá? O meu problema, minha planilha eu tomei como referência o outro problema, né? Então tá igual, vai permanecer igual. Acredito que tá certo. Se eu botar aqui para plotar agora a minha função aproximada, o U de x, tá? Olha o que eu tenho aí, tá? Deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil de visualizar. Acho que o vermelho fica bom de visualizar, né? Veja que eu tenho aí, ó, a minha função aproximada, né? Percebam que nos pontos, nos nós, né? Nos pontos dos nós, o meu valor é exato, tá? O meu valor só não é exato para quando dentro do elemento finito, né? Porque aqui eu estou aproximando por uma reta dentro do elemento finito. Minha função de forma eu adotei como uma reta, quando aqui é uma parábola, né? Então veja, aqui se eu quiser aproximar mais, ou seja, se eu quiser chegar mais próximo da realidade, né? Eu tenho duas opções. Ou eu aumento a quantidade de nós dentro do elemento finito, tá? Ou seja, eu poderia colocar aqui um nó a mais, já bastava. Se eu colocar um nó aqui no meio, eu teria uma função de forma parabólica e aí o meu resultado ia ser exato, tá? Podemos fazer isso no final do curso, mas eu quero acelerar aqui esse conteúdo que é para vocês poderem fazer o trabalho, tá? Liberar para vocês fazerem o trabalho por conta dos prazos. Ou eu posso aumentar a quantidade de elementos finitos. Veja, se eu botar aqui elementos finitos menores, né? Ou seja, aumentar a discretização, se eu botar aqui 0,01, certo? Vai ser um monte de elementos, né? Vai ser centenas de elementos. Vou até deletar isso aqui, senão vai ficar muito ruim de visualizar. Eu só botei esse igual para... Esse aqui eu vou deixar. Veja que bateu bem em cima, né? Deu um errinho aqui, tá, pessoal? Esse erro é devido a esses... eu vou deletar aqui também, que eu não preciso disso. Devido a esses intervalos aqui, tá fechado, aberto e tal. E os valores pontuais que eu pego de x, tá? Para desenhar essa curva. Então, é devido a isso que dá esse erro, não se preocupem, tá? Tá sendo calculado correto, é só questão de interpretação aqui do programa que eu não consegui fazer melhor, beleza? Mas tá, ó, aqui perfeito, né? Uma curva batendo em cima da outra, tá? Uma curva batendo em cima da outra, com exceção desses pontos aqui, que é um errinho do programa, beleza? Então, o problema aí tá resolvido, tá? Graças a esse aproveitamento da planilha, 3.1 já está salvo, né, aqui, a gente conseguiu acelerar bem, tá, o nosso problema e para resolver o próximo, aí eu vou fazer a partir dessa planilha também, que vai acelerar ainda mais para a gente, beleza? Agora só um destaque, tá, antes de concluir, já que a gente foi rápido aqui, veja, se o meu carregamento é um carregamento triangular, tá, é um carregamento linearmente variável, beleza? Então vou botar aqui o PIX 5x, que é o que eu tinha feito na vez passada, beleza? O meu vetor F, tá? Não é mais igual, né? Em todos os pontos, tá? Não é mais igual em todos os pontos. Deixa eu mudar a quantidade de o meu L, né? Deixa eu diminuir o meu L para 0,2, aumentar, né? Meu L, perdão, diminuir a discretização. Perceba ó, que minha planilha aqui automatizada acompanha a diferença, tá? Acompanha a diferença. Veja que aqui eu tenho agora uma curva cúbica, tá? E eu estou simplificando por retas. E aí o que gera mais erros ainda, tá? Se eu tiver aqui uma função carregamento ao quadrado, né? Parabólico, deixa eu botar aqui x ao quadrado. X ao quadrado. Beleza? Veja que ele vai mais para a direita ainda, tá? A minha planilha aqui continua se aproximando, sendo que vai ficando cada vez mais distante dentro do elemento, tá? Dentro desse elemento, vai ver que tem um erro grandíssimo, né? Porque eu tenho aqui uma curva elevada à quarta, tá? Essa minha curva aqui é elevada à quarta. Já que se eu tenho um carregamento px ao quadrado, então eu vou integrar duas vezes, eu vou ter um polinômio à quarta, tá? Então eu sei que essa curva aqui é a quarta, beleza? E aí eu estou simplificando para uma reta. Aqui, se eu quisesse utilizar essa mesma quantidade de elementos, tá? Eu teria que adicionar aqui 3 nós internos, tá? 3 nós internos para eu ter
uma função, para eu ter uma função de forma a quarta, tá? Para ser exatamente igual, tá? Aí seria exatamente igual o problema, tá? Eu teria um resultado perfeito, tá? Mas nem sempre é o melhor se fazer adicionar nós internos. A gente pode simplesmente adicionar, como eu falei, elementos, tá? A gente aumenta a discretização. Então, deixa eu botar aqui, aquela vez ficou muito grande, deixa eu botar aqui 0.05. Tá? Estou dividindo em 20 elementos, tá? Aqui. Então, 20 elementos aqui já bateu em cima, pessoal, com 20 elementos, tá? Preciso de mais. Tá? Já está perfeito aqui essa curva. Se eu botar aqui para calcular o erro dessa curva, tá, o R ao quadrado, né? Tá 0,99 alguma coisa, certo? Então não tem o que se preocupar. Veja que eu podia até, inclusive, veja que quanto maior a curva aqui, tá? Maior o erro, né? Então eu podia, inclusive, só discretizar mais aqui nesse trechinho, tá? Aqui eu poderia ter deixado como estava, que estava bem próximo, e aqui onde estava maior o erro eu podia ter discretizado, né? Mas aí a minha planilha eu não posso fazer isso, tá? Não tenho essa capacidade nessa planilha aqui específica. Beleza? Mas aí está o nosso problema. Tá? Eu acho que ficou claro a ideia. Deixa eu voltar para o que estava. Voltar para o que estava. Beleza? Vou salvar aqui. Então, nosso exemplo 3.1 está resolvido. Ficamos por aqui. Na próxima videoaula temos o exemplo 3.2. Tá? Até lá. Até a próxima. Abraços.